Bom dia, pessoal. Bom dia, Nilva, Rosivone, Ricardo. Bom dia para vocês. Bom dia, Fran, Vitória. Bom dia, querida. Leona Nascimento, deve ser Leonardo, né? Vitória, bom dia. O pessoal está entrando aí, a gente vai só aguardando aqui rapidinho. Mas enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar, né? Eu queria ir lhe perguntando o seguinte. Deixa eu só achar aqui, né? A minha vida, através da minha vida, né, tem refletido a Cristo. Eu não sei se vocês, bom dia, André, eu não sei se vocês têm percebido que esse livro, ele fala muito disso, né? Dessa caminhada, de caminhar em santidade, dessa caminhada assim, com Cristo, nesse sentido de deixar refletir Cristo. Então, eu já te pergunto, enquanto o pessoal vai entrando, vai pensando nisso. Mais uma vez, né? Se a minha vida tem refletido, cada um pergunta para si próprio, né? A minha vida tem refletido Cristo? Bom dia, Márcia, Maria Elizabeth, Carla. Estou falando para você que está entrando agora, né? Para você já ir pensando, né? Como esse livro tem apontado muito para isso. A minha vida tem refletido Cristo. Eu tenho revelado a esse mundo que há um único caminho, né? Só um caminho que nos leva ao Pai. Então, vamos lá. Então, vai pensando sobre isso, porque o nosso bate-papo hoje vai tá assim, permeando essa questão, né? Desse único caminho de Jesus ser esse único caminho. E parece uma coisa que a gente já ouviu tantas vezes, mas que tem que ser relembrado, para que isso possa, sabe, gente, estar arraigado lá no nosso coração, para que a gente reflita isso e revele isso a outras pessoas. Bom dia, Almeida, bom dia, Miriam. Vamos começar? Vamos ler aqui? O tema de hoje é um caminho para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Assim diz o Senhor. E para você que está entrando agora, esse é o Devocional Experiências com Deus. E você pode assistir, a gente sempre fala isso, você pode assistir aqui pelo próprio Instagram, porque fica gravado, ou então pelo YouTube, ou pelo Spotify, né? Se você não me conhece, meu nome é Lilian, sou pastora na Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, tenho ajudado aqui ao Bispo André nessa caminhada juntas aí, muito honrada por esse convite que ele me fez de estar aqui ajudando a ele. Para mim é uma alegria poder estar aqui caminhando junto com vocês, crescendo, porque, gente, o Senhor fala comigo também, não é porque eu estou lendo o texto que não preciso igual, nós somos iguais, precisamos revelar a Cristo, precisamos tá percebendo as direções dele na nossa vida o tempo todo, né? Somos todos nós, precisamos dessa direção, do discernimento, da revelação, da sabedoria, e por isso que é bom a gente estar aqui juntos, porque um fortalece o outro. O comentário de vocês, as reflexões que vocês colocam aqui, que eu vou tentando ler, como isso edifica a minha vida e como edifica uns aos outros. Então vamos lá, vamos continuar juntos aí. Bom dia para quem entrou agora enquanto eu falava rapidinho. A Meireles, a Nisilene, Felipe, Zeneide. Vamos lá. A Letima. Vamos lá, gente, vamos começar. Um caminho para a santidade. E o nosso texto hoje, aqui está só a parte A do texto,
é de Isaías 35, versículo 8. Aqui no livro está só, quem está com o livro aí em mãos, está só a parte A, mas eu tô até com ele aqui inteiro e eu vou até ler inteiro para vocês, tá bom? Deixa eu só ler aqui o comentário do André. Eu tenho a certeza que sim, o quanto tenho ido na contramão deste mundo e buscando ser a imagem e semelhança de Cristo. Amém. Você já é a imagem e semelhança de Cristo, André. Nós já fomos criados à imagem e semelhança dele. Que nós estejamos a cada dia buscando, mas como refleti-lo, né? Como revelá-lo a esse mundo. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler o versículo todo, tá, gente? Aqui só tá a parte A, mas eu vou ler ele todo. Eu tenho ele todo aqui comigo. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, ou o caminho da santidade, também como está aqui no livro. O imundo, ou em outras versões, o louco, não passará por ele. Será somente para os que andam nesse caminho. Até os loucos não o errarão. E tem uma outra versão que fala, né, que um caminho será chamado caminho de santidade, e os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não tomarão. Existem várias versões, mas todas, claro, dizem a mesma coisa. Bom dia, Heloísa, bom dia, Márcio, Patrick, e vamos lá, vamos ler. A nação de Israel foi feita para ter um local onde outras nações do mundo pudessem vir a adorar o verdadeiro Deus. Tão interessante que ontem eu estava tendo aula, porque eu estou fazendo uma outra faculdade ministerial, e eu estava tendo aula ontem e o professor estava falando sobre essa questão justamente de Israel, né, que Deus foi sempre... revelando, né? Usou Noé, depois foi caminhando, separou a nação para revelar que ele era Deus, que o povo precisava dele, que a gente precisa dele. E aí ele citou, até muito interessante, porque ele citou isso, que quando ele escolheu esse povo aqui para ser o meu povo, não era assim uma exclusividade, eu só amo vocês, eu só vou amar vocês, eu não quero mais saber de ninguém. Claro que não, senão depois em Cristo o evangelho não teria chegado aos gentios, que comparativamente somos nós, né? Aquele que não é judeu. Mas aí o professor estava falando que Deus estava escolhendo aquele povo para que outras nações vissem que como ser um povo em que Deus cuida, em que Deus é o Senhor, em que Ele protege, em que Ele, sabe, tá ali por eles. E esse próprio povo não entendeu isso, não quis. Ele estava falando numa questão de que o povo, Deus, ele era o rei, né, vamos dizer assim, e o povo falou, não, a gente quer um rei, carne e osso, a gente quer uma pessoa. E até o profeta Samuel, triste, porque eles me rejeitaram, e Deus falou, não, eles não te rejeitaram, não, eles rejeitaram a mim, foi a mim que eles rejeitaram. Então, agora quando eu li isso aqui, eu lembrei disso que ele estava falando ontem. Então eu vou ler esse pedacinho de novo. A nação de Israel foi feita para ter um local onde outras nações do mundo pudessem vir para adorar o verdadeiro Deus e ver, sabe, quem é esse Deus? Olha como ele é, olha o que ele faz, olha como ele é grande, olha como ele é poderoso. E continua, o templo em Jerusalém era para ser um centro de onde as boas novas da salvação de Deus iriam se espalhar para cada canto do mundo. Mas aqueles que deveriam ser o povo de Deus o abandonaram e praticaram todo tipo de pecado. Ao invés de serem embaixadores de Deus, eles desonraram seu santo nome. Ao invés de atraírem as nações para a terra de Deus, eles se tornaram pedra de tropeço para os que estavam buscando o verdadeiro Deus. Os israelitas foram para tão longe da intenção original de Deus que ele os julgou e os enviou para o exílio.
Mas Deus prometeu que um dia seu povo seria um caminho pelo qual as pessoas poderiam encontrar a salvação. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu e você, através de Cristo, temos esse ministério, o ministério da reconciliação. Lá 2 Coríntios 5 fala sobre isso, a partir do versículo 18. Nós temos esse ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. E isso não é independente de qual seja o seu dom ministerial. Você tem esse ministério, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Onde você estiver, no bairro, no país, na cidade, na profissão que você estiver, né, onde você estiver trabalhando, você é um porta-voz, você é um embaixador de Cristo para revelar para esse mundo isso, que há um caminho, que há uma esperança, e para atrair essas pessoas para Deus. Olha só, é como se fosse, em outras palavras, é como se a gente hoje tem a oportunidade de fazer o que o povo lá não fez. Não, peraí, o povo rejeitou, o povo não quis, que queria o outro rei. Não, mas peraí, a gente hoje já entendeu quem é o rei, quem é o Senhor, quem é aquele que opera. Então, peraí, eu quero louvar a Deus, eu quero ser esse porta-voz, eu quero ser essa porta-voz dele, gente. Então, vamos lá. Onde quer que haja um cristão, Deus tem um caminho para que as pessoas aprendam sobre a sua salvação. É o que eu estou falando. Todas as vezes que uma pessoa sem Jesus encontra um cristão, ela deveria estar face a face com tudo que ela precisa para seguir a Cristo. Por quê? Por quê, gente? Porque dentro de mim e de você mora o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro da gente. Então, onde a gente encontra uma pessoa que não tem Cristo, o Espírito Santo está ali dentro da gente. Não é, a gente é melhor que ninguém, não. A gente só conheceu o amor de Deus antes daquela pessoa. E hoje nós nos tornamos esses porta-vozes de Cristo. Então, quando ela olha, ela devia ver Cristo revelado, porque Ele, na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de nós, gente. É muita coisa isso. Tristemente, entretanto, os cristãos podem ser como os israelitas do dia de Isaías. Podemos estar tão envolvidos em nosso pecado que perdemos completamente a nossa referência de Deus e não conseguimos mais direcionar pessoas para Ele. Se nossas vidas estiverem cheias de hipocrisia, podemos afastar as pessoas de Deus ao invés de ajudar as pessoas a virem a Ele. Por quê? Porque se a nossa vida estiver cheia de hipocrisia, a gente pode acabar afastando as pessoas. Sabe por quê? Porque eu vou estar falando uma coisa: Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Jesus salva, só Jesus transforma, mas a minha vida, as minhas ações não vão estar condizentes com essas palavras. E aí eu pergunto a você, e é uma pergunta para mim também: o que fala mais? O que revela mais? Qualquer coisa. As nossas palavras ou as nossas ações? Então isso é para a gente pensar, não é para carregar peso não, gente. O Senhor não quer jogar peso, não quer jogar fardo, mas em amor, Ele nos chama sempre, me revela quem sou eu, revela o que eu tenho feito na sua vida, deixa eu brilhar através de você. Você está aqui com esse ministério, sabe? É como se o Espírito Santo tivesse sussurrando isso no nosso ouvido o tempo todo. E a gente continua. Se nossas vidas estiverem cheias de dúvida ou ira, iremos impedir pessoas de virem a Cristo. Nossas vidas precisam ser um caminho para a santidade, provendo acesso a Deus para qualquer pessoa ao nosso redor que o busque. Peça a Deus para remover qualquer obstáculo em sua vida em sua vida que possa impedir as pessoas de virem conhecer a Jesus. Essa deve ser a nossa oração o tempo todo. Senhor,
opera em mim, molda aqui, para que a minha vida não seja um empecilho para as pessoas te conhecerem, mas muito pelo contrário, que a minha vida atraia, a tua presença esteja de tal forma na minha vida, não que me faça assim, eu sou a bambambam, não, mas que a minha dependência, a minha sujeição a ti atraiam pessoas para entenderem e perceberem quem Deus é. Mas aí, voltando aqui para o nosso versículo, eu estou com ele aqui aberto inteiro, né? Como eu li para vocês. Esse é muito interessante, gente, porque esse capítulo, lê depois em casa, lê aí Isaías 35, lê ele todo, ele é um capítulo pequeno, acho que vai até o versículo 10. Então, depois dá uma lida, medita sobre ele, porque ele é um versículo de esperança. Eu tenho aqui na minha Bíblia, na versão que eu tenho, né, que a gente vê, se a gente lê o capítulo 33, ele fala assim, aflição e auxílio, o subtítulo, né, que tem nas Bíblias. O 34 vem julgamento contra as nações, então algo que mexe, que de repente vai ser uma palavra mais incisiva, mais dura, vamos dizer assim. Mas aí chega no 35, vem essa palavra de esperança, de que há um caminho santo que vai trazer esse povo de volta, e que, como eu diz aqui, ó, como está aqui o texto, haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, ou o caminho da santidade, e aqueles que andam, os redimidos, eles não vão errar. E o que significa, gente, esse caminho santo? Isso lembra alguma coisa para vocês? Será que quando eu falo desse caminho santo, isso aí vai lembrar alguma coisa? Sim, vai lembrar João 14,6, em que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou esse caminho, eu sou esse caminho da redenção, eu sou esse caminho da comunhão com Deus, eu sou esse caminho da santidade, porque também em outras versões é chamado caminho da santidade, e Jesus disse, olha, sede santos, porque eu sou santo. Sejam separados para mim, sejam separados para Deus, vivam para Ele. Sabe, esse caminho é esse caminho que foi preparado pelo próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não vou mudar a palavra, né? A Bíblia, claro que não. Nunca. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse caminho santo. Esse caminho de santidade, que é o próprio Jesus, para nos religar a Ele. E Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele mesmo estava falando, olha, eu sou o único meio de se chegar ao Pai. Ele não está dizendo, olha, eu conheço eu vou te ensinar o caminho, ou vou te apontar o caminho, como alguém que pede uma informação. Você pode me explicar onde é a rua X? A rua X é aquela ali, olha, segue em frente. Vai ali, depois vira à direita e você vai chegar. Não, Jesus não falou isso, ele falou assim, eu sou o caminho. E gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, se Jesus é o caminho, artigo definido, não é um caminho, é só mais um dentre tantos. Não, ele é o caminho. Artigo definido. Único caminho. Então, se ele é o caminho, ele é a direção a ser seguida. E quando a gente volta aí, lá para o texto de Isaías, né, vai falando que esse caminho que estava sendo anunciado por Isaías, ele teve o seu cumprimento em Jesus. Porque Deus prometeu lá no Antigo Testamento um caminho. Olha, vai ter um caminho de santidade, um caminho santo. E no Novo Testamento, esse caminho é revelado que é uma pessoa.
É revelado que é alguém que ama, que te ama incondicionalmente, que entregou a sua vida por você. Não é o caminho, não são práticas religiosas. O caminho não é uma religiosidade. O caminho não é uma religião. O caminho é Jesus. A única ligação para aqueles que creem ao Pai. Sabe, ele é essa ponte. Ela, Maria Elizabeth, botou: nossas atitudes têm de refletir o amor de Jesus para quem não conhece ela. O Mauro falando: Senhor, quem prepara todos os dias o meu caminho. Entreguei o meu caminho a ele. Ele faz o caminho. É exatamente isso. E, gente, o destino, o objetivo é o mesmo. O Senhor quer. Ele quer, o que ele quer? Ele quer comunhão, ele quer relacionamento. E lá em Isaías, eu estou fazendo um paralelo, né? Vou e volto. Isaías 35:8, João 14:6. A gente está assim, né? Para lá e para cá, mas não tem problema, porque tá tudo falando da mesma pessoa, que é Jesus. Aliás, a Bíblia, ela é cristocêntrica. E lá em Isaías fala: o imundo não passará por ele, né? Eu li o versículo todo para vocês, aqui no livro só tá a primeira parte. E, gente, quando eu falo isso, não tá falando, olha, o imundo não passará por ele. Não, os pecadores não podem ser salvos. Não, claro que não. Não, gente, todos nós nascemos numa natureza pecaminosa, todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus, mas Jesus veio resolver isso e abriu esse caminho. Ele é o caminho, né? Abriu essa oportunidade para a gente estar com o Senhor. Então não está falando que se a pessoa é pecadora, ela não pode encontrar Cristo. Claro que não, ela precisa encontrar esse caminho, muito pelo contrário, né? Mas significa que se a pessoa não quer, se ela quer se manter nessa impureza, se ela não se arrepende, ela não precisa, se ela rejeita esse caminho, ela não consegue caminhar por ele. E não foi isso que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como eu falei, sede santos como eu sou santo, como eu sou santo. Cristo, ele não mostra apenas que ele é o caminho santo, porque ele é, mas ele nos santifica para que nós possamos caminhar por ele, caminhar nele, nesse caminho. E essa santificação, ela é diária, ela é contínua, ela é para o resto da sua vida. Eu sempre falo, não interessa quantos anos você vai viver, eu pretendo viver muitos anos, gente. E assim, então não interessa quantos anos eu vou morrer, né, fisicamente, para estar com o Senhor. Eu quero estar com ele, né, mas eu quero viver muito aqui, gente. Mas eu falo, Senhor, eu quero estar na tua presença até o final. Então, esse caminho, olha só o que diz também Isaías, ele é um caminho seguro, sabe por quê? Porque ele diz, até mesmo os loucos, em outras versões fala, os simples não errarão o caminho. E aqui quando fala isso, principalmente dos simples, não está falando de que, não, olha, só vai conhecer esse caminho, só vai caminhar por ele aqueles que tem instrução, tem um nível intelectual elevado, tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Não, claro que não. Mas está falando que esse caminho ele foi preparado por Deus e ele é tão claro, ele é tão simples, que quem decide crer nessa obra não vai viver perdido, vai estar aqui no meio, porque não é difícil, gente, é pela fé, é uma crença nessa obra redentora de morte e ressurreição. Mas o ser humano que complica a história, o ser humano que faz e claro que, né, influenciado pelo sistema, pelos valores do sistema desse mundo, cego espiritualmente falando,
que começa a colocar, tem que fazer um monte de coisa para chegar a Deus. Não, a gente não precisa chegar a Deus para poder fazer um sacrifício. Ele já veio. O que eu tenho que fazer é crer. Então isso independe de qualquer coisa, independe do meu grau de escolaridade, independe da minha idade, independe do meu padrão social, é independente. Eu creio pela fé nessa obra redentora. Isaías 35:8 Isaías fala de um caminho, olha, vai ter um caminho santo. E Jesus fala, eu sou esse caminho. Ou seja, o tempo todo, porque como eu disse, a Bíblia é cristocêntrica. Ela está falando, não existem vários caminhos, só existe um, que é Jesus. Então, para a gente hoje, eu já vou ler os outros comentários, né? Esses dois textos, né, eles vão revelando que Deus Pai sempre teve esse plano para conduzir o seu povo, conduzir aqueles que ele criou de volta à sua presença. Esse caminho, o caminho santo, ou o caminho de santidade anunciado por Isaías, ele não era apenas algo simbólico, mas era algo profético que se cumpriu em Jesus. Jesus é o caminho preparado por Deus, que nos salva, que nos purifica e que nos conduz em santidade, sabe, a caminhar na presença dele. E nós somos chamados, aí que em outras versões fala o caminho da santidade, nós somos chamados, queridos, a caminhar nessa santidade. E isso não se trata apenas de decorar religiosamente versículos ou práticas, né, religiosas ou práticas doutrinárias, não. Mas é viver um relacionamento puro, sincero, com aquele que é o próprio caminho. Então, entra por esse caminho. Se alguém está aqui e ainda não conhece Jesus plenamente, entra por esse caminho, ele te convida. Eu sou o caminho, creia. Qualquer outro caminho vai te levar para a morte, mas eu sou o único caminho que te leva para a vida e para uma vida eterna comigo mesmo. Então, se você está aqui, você que vai estar ouvindo depois, não entendeu ainda, creia, é somente crer que Jesus se entregou na cruz por você, por amor a você, e que ele morreu a sua morte espiritual para que você pudesse ter a vida dele dentro de você. E nós, que já cremos, que já entendemos, que já descobrimos que ele, né, fomos envolvidos por esse amor, e já entendemos e cremos, né, que ele é o único caminho, que a gente decida, eu quero caminhar em santidade nesse caminho, porque você não está sozinho. Caminhar em santidade para que a nossa vida revele esse caminho para os outros. Gente, você já parou para pensar o privilégio que é isso? Que privilégio! Caminhar revelando Cristo. Que as minhas ações, as minhas palavras serem de tal forma inspiradas pelo Espírito Santo, de tal forma que venha impactar vidas. Sabe para quê? Para que elas tenham um destino eterno mudado. Gente, sabe, isso tem que chamar nossa atenção. Isso não pode ser qualquer coisa. Só mais uma coisa. Não pode. Isso tem que chamar nossa atenção. Você e eu temos, como eu já falei, esse ministério da reconciliação para poder revelar Cristo e chamar pessoas para terem o seu destino eterno mudado. Imagina, eu estava lendo ontem, eu vou terminar. Eu estava lendo ontem aquele Uma Vida com Propósitos, porque a gente está fazendo esse propósito lá na igreja. E lá estava o texto, né, estava falando sobre isso ontem, né? Imagina você chegar um dia, você está lá no céu, na eternidade, e alguém chegar para você e falar assim: eu estou aqui
por tua causa. Claro, foi Jesus, né? Mas eu tô aqui porque você apontou esse caminho para mim, gente. Esse é o convite para nós que já cremos que Jesus é o caminho. E para você que ainda não crê, ainda não conheceu esse amor, não está desfrutando disso, creia. E venha caminhar e ser também esse instrumento para que outros venham conhecer esse amor. Vou ler só terminar aqui os comentários para a gente poder orar, né? Isso aqui eu já li, isso aqui eu já li. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Cleis colocou, Daniele, não há vida em outra direção. Jesus é a nossa vida, é isso. A Maria Elizabeth disse, livre-arbítrio, a oportunidade depende da nossa decisão de segui-lo. Mas o tempo todo ele vai chamando, né? O melhor caminho não há. O Mauro botou, andar com Deus é algo extraordinário, é mesmo. A Biblioteca Madureira, que venhamos sempre caminhar com Jesus, embora o mundo nos mostre o inverso. É verdade, o mundo vai ser o tempo todo, gente, porque o mundo ele está sendo dirigido por um Deus com letra minúscula, que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. E o Mauro botou, provar e ver de que o Senhor é bom. Glória a Deus. É isso aí, Carla. É isso aí, a gente ama e a gente louva o Senhor. Amém, gente? Então, vamos orar? Mas vamos orar juntos. Aonde você estiver, se você está em casa, no trabalho, no caminho dele, ore agora. Vamos pedir ao Senhor para que nós possamos verdadeiramente estar revelá-lo através da nossa vida, porque ele já fez tudo, gente, ele já fez tudo, e é ele quem nos impulsiona, e ele que nos ajuda a caminhar em santidade, revelando ele. Não é nada, a gente não está sozinho não, sozinho a gente não conseguiria. Senhor amado, muito obrigada, porque essa palavra se cumpriu, esse caminho santo, ele já veio. Muito obrigada, porque Jesus é esse caminho que nos religa ao Pai, esse caminho que nos faz poder ter essa comunhão íntima com o Pai, esse caminho que faz com que nós possamos agora aqui, como a gente está orando, a gente só pode porque esse caminho que Jesus já veio, já se entregou no nosso lugar, senão a gente não poderia, Senhor, ter esse tipo de intimidade. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por esse amor que nos constrange. Pai, ajuda-nos a caminhar agora nesse caminho que é o caminho de santidade, que é o próprio Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, né, nessa santidade para o resto da nossa vida, nos separando para Deus. Senhor, que cada um de nós aqui entenda que ser santo, caminhar em santidade, não é caminhar em perfeição como um peso. Se eu errei, então eu não sirvo para mais nada, ou eu não valho mais nada. Em nome de Jesus, Senhor, repreende essa mentira da mente dos meus irmãos, mas que nós decidamos caminhar olhando para Ti, olhando para Cristo, sabendo que o Teu Espírito Santo nos ajuda, nos pega pela mão e fala, vamos embora, vamos lá, vamos seguir em frente, eu estou com você. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nisso, e ajuda-nos, Senhor, a Te revelar através da nossa vida, para que a eternidade de muitas pessoas sejam transformadas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Abençoa os meus irmãos aqui. Guarda eles ao longo de todo esse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. A Jane botou, Deus é maravilhoso, e é mesmo. Que vocês saiam daqui hoje, vivam esse dia, nessa certeza de que Ele é o caminho. E que é Ele que te puxa pela mão, o Espírito Santo, falando, vambora, vamos seguir em frente. Revelando aos outros quem eu sou. Amém? Até outro dia a gente se encontra, e até amanhã aqui no outro devocional. Amanhã o bispo tá aqui, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe.